Bom dia, nós estamos de volta. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha ficaram mais caros hoje, né? E o motivo é o aumento do ICMS, o imposto estadual, que subiu de 18% para 20%. O aumento é decorrente de uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne os secretários de Fazenda de todas as unidades da Federação do Brasil. Os estados aprovaram as novas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em outubro do ano passado, com vigência a partir de fevereiro deste ano. Foi a primeira alta do imposto estadual desde que ele passou a ser cobrado em uma alíquota única nacional. O reajuste é para cobrir as perdas com a redução do ICMS na gasolina, no diesel, no biodiesel e no gás de cozinha. Uma lei unificou o ICMS sobre os combustíveis, estipulando o prazo de 1 ano para a primeira alteração do tributo. Depois disso, as revisões passariam a ser feitas a cada 6 meses. O ICMS da gasolina sobe 15 centavos, passando de R$ 1,22 para R$ 1,37. Já o preço do diesel e do biodiesel aumenta 12 centavos, passando de 94 centavos para R$ 1,06. A alíquota do gás de cozinha, o GLP, deve ter uma alta de 2% em relação ao preço médio de compra de R$ 100,98, com um aumento de 16 centavos por quilo. O botijão de 13 quilos deve chegar a R$ 103,06. O salário mínimo com valor reajustado passa a ser pago hoje. O valor de R$ 1.412 começou a valer em janeiro de 2024, mas vai começar a ser pago agora, só em fevereiro. O novo salário mínimo nacional de R$ 1.412 começa a ser pago a partir desta quinta-feira, dia 1º. O novo valor corresponde a um aumento de quase 7% ou R$ 92 a mais, em comparação aos R$ 1.320 válidos até dezembro de 2023. Assim, quem recebe o salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor já recebe o total reajustado no contra-cheque de fevereiro. Neste ano, foi retomada a política de valorização do salário mínimo, que garante um aumento real do salário sempre que a economia crescer. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, estima que 59 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. A Constituição diz que trabalhadores urbanos e rurais têm direito a pelo menos um salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Pela Constituição, o salário mínimo tem que ser reajustado ao menos pela inflação para garantir a manutenção do chamado poder de compra. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. O valor também serve de referência para benefícios e serviços. Assim, devem ter valores maiores o abono salarial PIS/PASEP, benefícios do INSS, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego e outros. Aposentado do STF, Ricardo Lewandowski toma posse hoje como ministro da Justiça. O magistrado vai ocupar o lugar deixado por Flávio Dino, que vai assumir uma cadeira no STF. Durante as reuniões de transição, Lewandowski disse que a segurança pública será o grande desafio da sua gestão na pasta. O ministro deve anunciar os escolhidos para compor a equipe depois da posse. Ao longo dos 17 anos em que ficou no STF, Lewandowski foi relator de diversas ações importantes. E falando agora sobre saúde, a vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan mostrou eficácia. A previsão é que o imunizante seja avaliado pela Anvisa no segundo semestre deste ano. O Instituto Butantan está na fase final de testes de uma vacina contra a dengue e pretende buscar, a partir de julho deste ano, a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para começar a produção. Os estudos da Butantan DV devem ser finalizados em 2024, quando o último participante completar 5 anos de acompanhamento. A vacina demonstra uma eficácia de 79,6% para evitar a doença, segundo estudos preliminares realizados. De acordo com o Instituto, depois da finalização da pesquisa, o Butantan envia um dossiê com o resultado para a Anvisa avaliar a aprovação.
Caso tenha alguma inconsistência, a agência notifica o Instituto para correção. A pesquisa da Butantan DV foi feita no Brasil e acompanhou 16.235 participantes por 2 anos. Eles foram escolhidos aleatoriamente para receber a vacina ou o placebo sem efeito. Enquanto os participantes foram acompanhados, não foi reportado nenhum caso grave de dengue. Segundo a pesquisa, a eficácia da vacina para evitar infecções para o tipo 1 foi de 89,5%, enquanto a tipo 2 foi de 69,9%. Esses eram os sorotipos que circulavam no Brasil durante os estudos. Apesar disso, a Butantan DV é tetravalente e protege contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. E nos destaques internacionais, a Casa Branca atribuiu ao grupo Resistência Islâmica no Iraque a autoria do ataque com drones que matou 3 soldados americanos em uma base na Jordânia. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, afirmou que os serviços de inteligência confiam que o ataque à base na Jordânia foi obra do grupo Resistência Islâmica no Iraque, uma coalizão de milícias apoiadas pelo Irã. O ataque com drones matou 3 soldados dos Estados Unidos. O ataque realizado no domingo teve como alvo uma base logística americana em pleno deserto jordaniano na fronteira com o Iraque e a Síria. 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas, segundo porta-vozes militares americanos. Os Estados Unidos têm sofrido vários ataques contra suas posições no Oriente Médio desde o início do conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, no começo de outubro, mas até o último domingo não havia sofrido nenhuma baixa. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Corte Internacional de Justiça rejeitou acusações de financiamento do terrorismo por parte da Rússia. As acusações são anteriores à invasão. O governo ucraniano acusou a Rússia de ser um estado terrorista e afirmou que o apoio aos separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia foi um prenúncio da invasão de fevereiro de 2022. Kiev exige indenizações pelos ataques atribuídos a separatistas apoiados pela Rússia, em particular a destruição do voo MH17 da Malaysia Airlines em julho de 2014, quando sobrevoava a Ucrânia, com 298 mortos. O tribunal rejeitou a maioria dos argumentos ucranianos e censurou a Rússia apenas por não ter tomado medidas para investigar possíveis violações da convenção. Esse caso é anterior à invasão russa da Ucrânia. A Corte Internacional de Justiça vai dizer na sexta se tem competência para decidir em outro procedimento sobre a guerra. A Corte também afirmou que, nos termos da Convenção Internacional, apenas as transferências de dinheiro poderiam ser consideradas apoio a grupos suspeitos de terrorismo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 13h com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia.